Você já percebeu que alguns dos melhores negócios no mercado de usados passam completamente despercebidos? Enquanto muita gente disputa um Honda Civic ou um Toyota Corolla já bastante rodado, existem modelos bem mais baratos que continuam oferecendo mecânica simples, manutenção acessível e uma durabilidade que surpreende até quem trabalha com carros todos os dias. E aqui está o detalhe mais curioso: muitos mecânicos conhecem tão bem esses veículos que acabam escolhendo alguns deles para uso próprio ou até para a família. Não porque sejam carros famosos ou desejados, mas justamente porque entregam muito pelo que custam. O problema é que boa parte dos compradores simplesmente ignora esses modelos por não conhecer sua reputação, e isso faz com que os preços caiam muito mais do que deveriam. Em alguns casos, estamos falando de carros que perderam mais de 40% do valor ao longo dos anos, mesmo sem terem necessariamente problemas graves que justifiquem tamanha desvalorização. A explicação costuma ser bem mais simples: o mercado prefere nomes conhecidos, e muita gente aceita pagar bem mais apenas para ficar com aquilo que todo mundo já conhece. Por isso, se a sua prioridade é encontrar um usado confiável, barato de manter e capaz de encarar muitos quilômetros sem transformar cada ida à oficina em uma preocupação, vale acompanhar esta lista com atenção. O terceiro modelo, por exemplo, utiliza uma família de motores que a Honda aplicou em milhões de veículos durante muitos anos, justamente por sua construção robusta e manutenção relativamente simples. E quando falamos em resistência, não estamos tratando apenas de números bonitos em anúncios. Existem exemplares que ultrapassam 400 mil quilômetros mantendo o conjunto mecânico original, desde que tenham recebido os cuidados básicos ao longo da vida. Some isso a transmissões conhecidas pela boa durabilidade e a preços que, em determinados anúncios, parecem baixos demais para o que o carro entrega. Então prepare o café e preste atenção, porque os próximos modelos podem fazer você olhar para o mercado de usados de uma maneira completamente diferente. Vamos abrir a lista com um sedã que muita gente conhece de vista, mas quase nunca considera de verdade quando começa a procurar um usado. Estamos falando do Honda Accord produzido entre 2008 e 2012. É aquele carro que aparece em estacionamentos, condomínios e avenidas, você olha por alguns segundos, reconhece o emblema da Honda e segue procurando modelos mais populares. Só que ignorar esse Accord pode significar deixar passar justamente um dos sedãs mais interessantes dessa faixa de preço. Ele nunca teve o apelo de um SUV, não carrega o prestígio visual de algumas marcas europeias, e no mercado brasileiro, também não possui a mesma procura de modelos muito mais conhecidos, como o Toyota Corolla. E é exatamente essa falta de popularidade que torna a história interessante. Enquanto muita gente escolhe exclusivamente pelo nome estampado na tampa do porta-malas, quem entende de mecânica costuma olhar para aquilo que está escondido debaixo do capô. Dependendo do estado de conservação, quilometragem, versão e região do Brasil, exemplares dessa geração podem aparecer por valores bastante inferiores aos cobrados por outros sedãs de reputação semelhante. Em vez de pagar um prêmio simplesmente porque determinado modelo possui maior procura no mercado, é possível encontrar no Accord um conjunto mecânico extremamente competente por muito menos dinheiro. É como descobrir um produto de qualidade conhecida escondido em uma prateleira que quase ninguém resolveu olhar. E o principal motivo começa justamente no motor. Essa geração foi oferecida com conjuntos que ficaram conhecidos por combinar desempenho, construção relativamente simples e boa longevidade. Entre eles estava o 4 cilindros de 2,4 litros, da família K24, com potência próxima de 180 a 190 cavalos, dependendo da configuração. Acima dele aparecia o V6 de 3,5 litros da família J35, capaz de entregar aproximadamente 271 cavalos. O interessante é que a Honda não tentou transformar esses motores em vitrines de tecnologias complicadas. No 4 cilindros, por exemplo, você encontra uma configuração aspirada, sem turbocompressor e sem uma quantidade exagerada de componentes adicionais. Para quem pretende manter um carro usado por bastante tempo, isso pode ser uma enorme vantagem. Com manutenção correta, óleo dentro das especificações, filtros substituídos nos períodos adequados e atenção ao histórico do veículo, existem unidades que acumulam centenas de milhares de quilômetros mantendo um funcionamento bastante saudável. Trocas de óleo realizadas aproximadamente a cada 8.000 quilômetros, dependendo das condições de uso e da recomendação correspondente ao veículo, ajudam a preservar um conjunto que já conquistou fama justamente pela robustez. Outra vantagem é a familiaridade das oficinas com a engenharia Honda.
Como motores dessa família foram utilizados em diferentes veículos ao longo dos anos, existe bastante conhecimento técnico acumulado e boa disponibilidade de componentes de manutenção. Isso faz diferença quando o carro envelhece, porque um projeto conhecido costuma ser muito mais fácil de cuidar do que uma mecânica rara e excessivamente complexa. E para quem acha o 4 cilindros interessante, o V6 consegue transformar completamente a personalidade do Accord. Com aproximadamente 271 cavalos, ele entrega desempenho muito acima do que o visual discreto do carro faz imaginar. É aquele sedã que parece comportado parado no estacionamento, mas reserva bastante força quando o motorista precisa. O J35 também não apareceu somente no Accord. A Honda utilizou diferentes versões dessa família de motores em veículos maiores, incluindo Odyssey e Pilot, justamente modelos que precisam trabalhar carregando mais peso. Isso ajuda a explicar por que esse conjunto ganhou uma reputação tão forte entre proprietários que valorizam durabilidade. Não é difícil encontrar relatos de unidades que atravessaram a marca dos 300 mil quilômetros e continuaram rodando com o conjunto mecânico principal preservado. Alguns proprietários chegam a registrar quilometragens superiores a 400 mil quilômetros mantendo uma rotina baseada principalmente em manutenção preventiva, como óleo, filtros, velas, correias quando aplicáveis e substituição dos fluidos nos intervalos corretos. Evidentemente, o histórico de cada unidade importa muito mais do que simplesmente olhar o número do odômetro. E a transmissão é outro ponto que merece atenção. Essa geração podia ser encontrada com câmbio manual de 5 marchas ou automático convencional, também de 5 marchas em boa parte das configurações. Para quem prefere simplicidade, existe uma vantagem importante aqui: estamos falando de uma transmissão automática tradicional com conversor de torque, e não de uma configuração de dupla embreagem ou de sistemas mais complexos encontrados em alguns carros modernos. Quando o fluido correto é substituído dentro dos intervalos recomendados e o carro não foi negligenciado, esse câmbio pode acompanhar o veículo por muitos quilômetros. Seu funcionamento não foi desenvolvido para parecer esportivo ou extremamente rápido. A prioridade está na suavidade e na previsibilidade. E em um carro usado, previsibilidade mecânica muitas vezes vale mais do que uma troca de marcha alguns milésimos mais rápida. Também não pense que toda essa robustez significa consumo exagerado. Considerando o tamanho e a idade do Accord, o 4 cilindros pode entregar números bastante razoáveis quando está bem conservado e conduzido de maneira equilibrada. Dependendo do trânsito, percurso e estado mecânico, é possível encontrar médias próximas de 8 a 10 km por litro em uso urbano e algo ao redor de 12 a 14 km por litro em estrada. O V6 naturalmente consome mais, mas entrega em troca um nível de desempenho muito superior. Isso também coloca em perspectiva a obsessão atual pelos SUVs. Chegamos ao segundo carro da lista, e aqui aparece um modelo que muita gente conhece, mas que nem sempre recebe a atenção que merece quando o assunto é usado com bom custo-benefício. Estou falando do Hyundai 935, especialmente dos exemplares produzidos entre 2013 e 2016. Durante anos ele foi presença constante nas ruas brasileiras, mas hoje muitos compradores passam direto pelos anúncios para procurar Compass, Tucson mais nova ou outros SUVs que estão mais em evidência. E é justamente aí que pode existir uma oportunidade interessante. O 935 chegou ao Brasil em uma época em que os SUVs médios começavam a ganhar muito espaço, e ele rapidamente conquistou compradores pelo conjunto equilibrado. O desenho chamava a atenção, a cabine oferecia bastante conforto e o nível de equipamentos era superior ao de muitos concorrentes da mesma faixa. Anos depois, boa parte dessas qualidades continua presente, mas a desvalorização tornou o modelo bem mais acessível no mercado de usados. Antes mesmo de abrir o capô, existe um ponto que ajuda bastante esse Hyundai: o desenho envelheceu bem. As linhas arredondadas, os faróis alongados e a carroceria com aparência mais robusta ainda fazem com que um exemplar bem conservado pareça mais novo do que realmente é. Existem SUVs da mesma época que entregam imediatamente a idade pelo visual. No 935, isso acontece bem menos. E quando entramos na parte mecânica, a proposta fica ainda mais interessante. Grande parte dos modelos vendidos no Brasil utiliza o conhecido motor de 4 cilindros e 2 litros. Dependendo do ano e da versão, ele pode trabalhar apenas com gasolina ou contar com tecnologia flex, chegando a aproximadamente 178 cavalos quando abastecido com etanol nas configurações mais recentes desse período. Não é um conjunto criado para impressionar com números extravagantes. A grande qualidade está justamente no contrário.
Trata-se de um motor aspirado, sem turbocompressor e com uma arquitetura que já é bastante conhecida pelas oficinas brasileiras. Para quem procura um usado e pretende permanecer alguns anos com ele, essa simplicidade pode valer muito mais do que uma ficha técnica cheia de tecnologias caras. Com manutenção preventiva feita corretamente, óleo dentro da especificação adequada, sistema de arrefecimento em ordem e revisões realizadas sem grandes atrasos, esse motor pode acumular quilometragens bastante elevadas. Há exemplares rodando com mais de 200 mil quilômetros sem necessidade de intervenções profundas no conjunto principal, algo que mostra como o histórico de manutenção pesa muito mais do que simplesmente procurar o menor número possível no odômetro. Outra vantagem está na facilidade para encontrar peças. Como o 935 teve boa presença no mercado brasileiro e compartilha componentes com outros modelos do grupo Hyundai e Kia, o proprietário não fica dependendo exclusivamente de uma única fonte de manutenção. Existem peças originais, alternativas de boas marcas e bastante conhecimento mecânico sobre esse conjunto. O câmbio automático também combina com essa filosofia. Nas versões mais comuns desse período, encontramos uma transmissão convencional de 6 marchas com conversor de torque. Nada de dupla embreagem extremamente sofisticada ou soluções criadas apenas para ganhar alguns décimos em aceleração. É um câmbio voltado para suavidade e uso cotidiano. Quando recebeu manutenção adequada ao longo da vida, essa transmissão tende a trabalhar de maneira progressiva, com trocas tranquilas e comportamento previsível. E isso é exatamente o que muitos compradores deveriam buscar em um SUV usado, um conjunto que faz o trabalho sem transformar cada ruído diferente em motivo para preocupação. Em desempenho, o 935 não pretende ser esportivo, mas também está longe de ser um carro lento para a proposta. O motor de 2 litros movimenta o SUV de maneira competente na cidade e oferece força suficiente para viagens, ultrapassagens planejadas e utilização com a família. O acerto privilegia conforto, que é justamente uma das razões pelas quais esse modelo conquistou tantos compradores no Brasil. No consumo, é preciso manter expectativas realistas. Estamos falando de um SUV aspirado de porte considerável e com projeto de uma geração anterior. Dependendo do combustível, trânsito, maneira de dirigir e condição mecânica, as médias podem ficar próximas de 7 a 9 km por litro na cidade com gasolina, enquanto em estrada é possível alcançar algo na faixa de 10 a 12 km por litro em condições favoráveis. Não é um campeão de economia, mas o resultado é coerente com o tamanho e a proposta do veículo. E quando o assunto é conforto, o 935 recupera muitos pontos. A posição de dirigir é elevada, a visibilidade é boa e os bancos oferecem uma sensação mais próxima de um SUV tradicional do que de um crossover compacto. Quem passa bastante tempo dirigindo percebe rapidamente essa diferença. Na segunda fileira também existe espaço suficiente para adultos viajarem com conforto, enquanto o porta-malas entrega aproximadamente 460 litros de capacidade, dependendo da configuração considerada. Isso significa espaço de verdade para malas, compras, carrinho de criança ou tudo aquilo que normalmente acompanha uma viagem em família. O acabamento interno também ajuda a explicar por que o 935 fez tanto sucesso quando era novo. Mesmo sem pertencer ao segmento premium, muitas versões oferecem bancos revestidos em couro, ar-condicionado, comandos no volante, sistema multimídia, câmera de ré, sensores de estacionamento e teto solar em configurações mais completas. Hoje esses equipamentos parecem comuns, mas naquele período faziam o carro transmitir uma sensação de categoria superior. E existe outro benefício: boa parte da tecnologia presente é relativamente simples. Agora chegamos ao terceiro carro da lista, e aqui aparece um nome que praticamente todo brasileiro conhece. Só que existe uma diferença importante. Muita gente conhece o Toyota Corolla pela fama, mas nem todo mundo percebe o quanto determinadas gerações usadas podem fazer sentido quando a prioridade é durabilidade, facilidade de manutenção e tranquilidade para rodar muitos quilômetros. Estou falando principalmente do Corolla produzido entre 2009 e 2014, período em que o sedã consolidou ainda mais sua reputação no Brasil. E talvez você esteja pensando que chamar um Corolla de joia escondida parece estranho, afinal ele nunca foi exatamente desconhecido por aqui. Só que o ponto não é dizer que ninguém conhece o carro. O verdadeiro detalhe está em determinadas versões e exemplares mais antigos que acabam sendo ignorados simplesmente por já terem bastante quilometragem no painel. Enquanto alguns compradores descartam imediatamente qualquer carro que passou dos 150 mil ou 200 mil quilômetros, quem conhece esse Toyota sabe que o número no odômetro conta apenas uma parte da história.
Um Corolla bem cuidado, com manutenção comprovada e sem sinais de abandono, pode continuar rodando por muito tempo depois que outros veículos da mesma idade já começaram a exigir atenção constante. E é justamente por isso que ele fecha nossa lista. Debaixo do capô, essa geração brasileira foi oferecida principalmente com motores aspirados de 1,8 e 2 litros, dependendo do ano e da versão. O conjunto de 1,8 litro tornou-se uma das configurações mais conhecidas do modelo, enquanto as versões mais completas passaram a oferecer o motor de 2 litros, trazendo um pouco mais de potência sem abandonar a proposta de simplicidade mecânica que sempre fez parte da identidade do Corolla. Esses motores não foram desenvolvidos para impressionar com números exagerados. A prioridade sempre foi outra: funcionamento suave, entrega previsível de potência e capacidade de suportar uso diário durante muitos anos quando recebem manutenção adequada. Não há turbocompressor nessas configurações, não existe uma quantidade exagerada de sistemas sofisticados e boa parte dos componentes já é extremamente conhecida pelas oficinas brasileiras. Isso faz enorme diferença quando estamos falando de um carro que pode ter mais de uma década de uso. Para quem pretende comprar um usado e permanecer vários anos com ele, uma mecânica conhecida pode ser muito mais valiosa do que ganhar alguns cavalos extras ou ter uma tecnologia mais moderna. E a fama de resistência do Corolla não surgiu por acaso. Basta observar quantos exemplares dessa geração continuam circulando diariamente em grandes cidades brasileiras, muitos deles com quilometragens que assustariam compradores menos experientes. É perfeitamente possível encontrar unidades com mais de 200 mil quilômetros ainda trabalhando de maneira saudável. Também existem exemplares que avançaram muito além dos 300 mil quilômetros mantendo motor e câmbio originais, desde que tenham recebido óleo correto, filtros, velas, fluidos e demais itens preventivos dentro dos períodos adequados. Isso não significa que qualquer Corolla antigo seja automaticamente uma boa compra. Muito pelo contrário. A idade torna ainda mais importante analisar procedência e manutenção. Mas quando encontramos uma unidade realmente bem cuidada, a quilometragem elevada não precisa representar automaticamente um problema. Esse é justamente um dos motivos pelos quais muitos profissionais da área automotiva gostam desse tipo de carro. A mecânica é conhecida, existe enorme disponibilidade de peças e praticamente qualquer oficina especializada em veículos japoneses sabe exatamente onde procurar quando surge alguma necessidade de manutenção. Você não precisa descobrir um especialista raro nem esperar semanas por um componente importado específico. O Corolla vendeu em grande quantidade no Brasil, e isso criou uma verdadeira estrutura ao redor do carro. Peças de suspensão, componentes de freio, filtros, sensores, itens de acabamento e peças de manutenção preventiva podem ser encontrados com relativa facilidade. Além das peças originais, existe um enorme mercado paralelo com fabricantes de diferentes faixas de preço. Essa disponibilidade ajuda a manter o custo de propriedade sob controle e é uma vantagem que algumas opções aparentemente mais baratas não conseguem oferecer. O câmbio automático também merece destaque. Durante boa parte dessa geração, o Corolla utilizou uma transmissão automática convencional de 4 marchas. Hoje, olhando apenas para a quantidade de marchas, ela pode parecer ultrapassada. Só que existe um motivo para tantas unidades continuarem rodando com esse mesmo câmbio depois de tantos anos. Ele é simples. Não tenta ser esportivo, não possui mudanças extremamente rápidas e não foi criado para entregar a última palavra em eficiência. A proposta é realizar as trocas de maneira suave e previsível. E em um carro usado, isso pode ser uma qualidade enorme. Quando o fluido correto é utilizado e a manutenção não é negligenciada, esse conjunto costuma apresentar uma longevidade bastante interessante. É aquele tipo de transmissão que você simplesmente usa no trânsito, coloca na estrada e quase esquece que está ali. As versões manuais também existem e podem agradar quem prefere ainda mais simplicidade mecânica, mas foi o automático que conquistou grande parte dos compradores brasileiros e ajudou a transformar o Corolla em uma escolha tão comum entre famílias, profissionais e pessoas que percorrem grandes distâncias. Na estrada, o comportamento segue exatamente a mesma filosofia. Não espere a direção mais esportiva do segmento ou uma suspensão criada para atacar curvas. O Corolla foi acertado para entregar conforto, estabilidade e facilidade de condução. Ele faz tudo de uma maneira muito natural.